Se você quer realmente se libertar dos condicionamentos mentais, condicionamentos sociais, familiares, todos os condicionamentos, você não pode mais aceitar, assimilar no seu interior nada que venha do exterior, sem antes submeter a uma investigação e a um questionamento. A gente não tem esse hábito por quê? Porque nós somos seres gregários e temos a necessidade de pertencer. E temos a necessidade de parecer adequados ao grupo, ninguém quer parecer um estranho. Você já viu aqueles experiências aí que fazem, colocam uma pessoa lá no meio de um grupo de trabalho com outras 5 pessoas, sei lá. E aquilo é uma experiência, então todo mundo sabe da experiência e a pessoa que está sendo submetida àquela experiência é a única que não sabe. E aí ela vai lá no grupo de trabalho, eles trazem um objeto rosa, por exemplo. E aí todos os outros dizem, alguém pergunta, né? E os outros vão dizendo, esse objeto é verde. O outro diz, é verde, claro. O outro diz, é verde. O outro diz, é verde. E aí a cobaia da experiência, né, é deixada por último e ela responde, embora o objeto seja de um rosa pink gritante, ela responde que é verde, assim, né, meio assim, mas responde que é verde. Então, olha só, isso mostra que a gente simplesmente assimila as coisas que estão sendo reproduzidas por aí sem questionar. E o pior é que a gente faz isso instintivamente para ser aceito. Só que depois de fazer isso instintivamente, a gente passa a acreditar naquela coisa que a gente assimilou, naquela informação. A gente passa a acreditar numa coisa que a gente assimilou por uma necessidade instintiva ou uma necessidade emocional, sei lá, de não se sentir estranho e de ser aceito. Por que eu tô falando disso? Porque eu vejo que eu sempre impliquei com o preconceito que existe com relação a livros de autoajuda. É um exemplo aqui, né, que vai caber aqui nisso. Eu sempre impliquei com o preconceito que as pessoas têm com livros de autoajuda. Porque o livro... Claro que em qualquer segmento da vida vão ter coisas de má qualidade, vão existir charlatões, mas isso é em qualquer segmento ou campo da vida, em qualquer lugar, não é especial do segmento autoajuda, né? Mas existem livros maravilhosos, né? Como o livro que eu sempre indico aqui, os livros do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, um livro absolutamente sensacional e revolucionário. E é claro que esse preconceito com livros de autoajuda não se sustenta, basta você pensar um pouquinho, né? Basta você pensar, será que não é possível existir alguém que realmente alcançou um conhecimento útil de si mesmo? Que se investigou, se dedicou a isso, se conheceu e chegou a certas conclusões passíveis de serem transmitidas através da escrita? Será que não existe ninguém no mundo assim? Que tenha um trabalho sério, bem intencionado, ético, sincero? Claro que existe, né? Então, se existem pessoas assim, existe a possibilidade desse trabalho, isso significa que vão existir lá na seção de livros de autoajuda livros maravilhosos. E aí a pessoa não se dá o direito de ir lá experimentar por causa do preconceito. Mas o que isso tem a ver com o que eu estava falando antes? É porque eu sempre impliquei com esse preconceito, com livros de autoajuda, mas hoje eu me dei conta qual é a pegadinha que tem por trás desse preconceito. Eu não sei se você sabe, mas a gente vive numa sociedade de paradigma masculino,
tá? Eu nem tô falando de machismo aqui propriamente, embora o machismo tenha sim a ver com isso, tá? O que é o paradigma masculino? Isso é um estudo lá da filosofias antigas, entendeu? Que trata do yin, do yang, né? É só um modo de nomear a energia masculina ou ativa e energia feminina ou passiva. São duas forças do universo que estão em todas as coisas. E a gente vive numa sociedade de paradigma masculino ou ativo. Isso significa que a gente valoriza aquele que é ativo, que se coloca, e desvaloriza o passivo. A passividade é a qualidade de conseguir receber as coisas, de conseguir acolher. Por isso que a competitividade é um valor na nossa sociedade em detrimento da solidariedade. Porque na solidariedade a gente acolhe e recebe uns aos outros. Na competitividade, cada um quer se colocar, cada um quer ser ativo, né? Uma outra dualidade que se expressa nessas características, nessas energias de yin yang, masculino e feminino, a outra dualidade que se expressa, além da atividade e da passividade, é o racional e o emocional. O masculino é de natureza racional e o feminino é de natureza emocional. É por isso que a racionalidade, embora não exista no fundo muita racionalidade, né? Porque ela não é usada corretamente, mas é por isso que a razão é supervalorizada e a emoção é desvalorizada, né? É acobertada, é reprimida. O homem não pode, por exemplo, né, manifestar as emoções. E a mulher, quando manifesta as emoções, é desacreditada por causa disso. Então, a gente vive numa sociedade de paradigma masculino, né? Tá, e o que isso tem a ver com tudo? Agora a gente vai ligar todos os pontos. Porque quando você fala em livros de autoajuda, a autoajuda pressupõe o quê? Pressupõe que você está vulnerável. Você está numa situação de vulnerabilidade. A autoajuda pressupõe, tipo, que você precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda, você está necessitado, né? Você não está conseguindo manter a sua integridade, manter a sua identidade, né? A sua identidade ativa. Você está vulnerável. A vulnerabilidade é uma qualidade emocional. Então, você não pode reconhecer que você tem necessidades emocionais. É por isso que existe esse preconceito, né? Na verdade, isso é bem simples e fácil de observar, né? Ai, vai lá então comprar um livro de autoajuda, né? Seu fraco. Ai, tu não sabe lidar com as tuas questões. Como se fosse muito fácil, né? Como se todo mundo estivesse lidando muito bem com as suas questões emocionais ou questões mentais, né? Tá todo mundo triste, tá todo mundo meio louco, mas, ai, não vai lá comprar livro, né? Se tu assume que vai comprar um livro de autoajuda, tu tá assumindo a tua fraqueza. E assumir a fraqueza é contra o paradigma masculino da sociedade. Porque assumir a fraqueza é uma coisa... Assumir a fraqueza implica em uma fraqueza que seria de caráter emocional, e assumir a fraqueza implica numa disposição de receber algo, de estar em posição de necessidade de precisar receber. Então, a premissa, para aceitar a premissa da necessidade, da vontade de ir lá e ler um livro de autoajuda, é preciso aceitar, é preciso contrariar o paradigma
masculino vigente. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo. O ideal, né, gente? O ideal na sociedade é tudo ter lugar. O yin e o yang, né, devem estar em perfeito equilíbrio. Aí a gente tem uma sociedade ideal, né? A proeminência dos valores masculinos em detrimento dos valores femininos não prejudicam só as mulheres. As mulheres são representações biológicas da energia feminina. Representações biológicas, fisiológicas e psicológicas, né? Apesar de que dentro de cada um de nós, dentro de cada mulher e cada homem, existem as duas energias. Isso às vezes, né, se confunde, mas em geral, a mulher é mais emoção e é mais receptiva. E em geral, o homem é mais razão e é mais ativo. Mas todos nós temos as duas energias em nós. É apenas assim, de uma forma predominante, eu sou uma representação biológica do feminino. E na minha psique vai predominar, geralmente, né, o feminino. A receptividade e a emocionalidade. Embora eu também seja uma pessoa muito racional. Porque tem os dois, né? Mas enfim, então, quando você vê alguém falando assim, vai lá, tá precisando de livro de autoajuda, é como se você fosse um fraco. Veja que a pessoa só tá falando isso porque se fala isso, e aí ela tem que falar também, para ser aceita. Porque se ela falar, não, vou comprar um livro de autoajuda, o que que tem? Se você falar assim, né, você não vai sair por baixo nem nada disso. A gente tem essa falsa impressão de que a gente não pode realmente falar o que a gente está pensando, que a gente tem que se adequar. Mas quando você vai e se coloca e se afirma, você é respeitado, né? Porque você está exercendo a energia ativa, você está se colocando. Lê livro de autoajuda, o que que tem? Aliás, né, autoajuda é uma coisa muito... Depois que você aceita a premissa de que você está precisando de ajuda, é uma coisa bem que enaltece também a nossa energia ativa, né? Porque eu tô precisando de ajuda e eu mesmo vou lá e vou buscar a ajuda, eu vou me autoajudar. Eu posso pedir ajuda dos outros, mas eu vou me autoajudar. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, essa foi uma crença que eu já percebia que existia há muito tempo e hoje eu me dei conta, fiz essa investigação e me dei conta do que está por trás dela, né? Então, olha quantas coisas a gente vai simplesmente assimilando e acatando sem perceber lá no fundo, na nossa psique, o que está rolando ali, né? Por que a gente aceita e reproduz certas crenças e certos comportamentos? E este foi só um exemplo, né? Que eu queria dividir com vocês. Curte o vídeo, dá um like se você gostou. O like faz diferença, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um beijo.